Bem-vindo à aula 27 de Programação em C, e essa aula aqui vai ser para concluir tudo que a gente aprendeu, acho que foi nas últimas 5 aulas, sobre vetores e matrizes. Certo, então vamos começar. A melhor maneira da gente realmente aprender como vamos fixar tudo que foi dito nas aulas anteriores é fazendo um exercício. Então vamos primeiro de tudo ler esse exercício junto aqui. Eu vou aqui na nossa página do Facebook de aluno para aluno, só ir na parte notas. E a única nota que tem aqui, programar em C, primeira lista de exercícios. É o exercício número 3. Então vamos lá, vamos ler esse exercício junto e tentar entender o que a gente tem que fazer. Crie um programa que pede que o usuário digite 4 notas de 0 a 10, tipo float, de 4 alunos, e os valores deverão ser armazenados em uma matriz bidimensional. Faça a média das notas de cada aluno e armazene as 4 médias em um vetor. Por último, coloca na tela do usuário uma mensagem informando a média de cada aluno. Certo. Então a gente leu essa mensagem em português, tudo sem problema nenhum. Agora, vamos transmitir isso para uma linguagem mais lógica. Para fazer isso, obviamente eu vou ter que contar com a ajuda do Excel, porque falar isso, explicar isso só num vídeo com uma tela é meio complicado. Então vamos chamar aqui o Excel. Vamos imaginar primeiro de tudo a nossa matriz, porque a chave para resolver esse exercício está na matriz e no vetor. A nossa matriz, que é uma matriz 4x4, por quê? Porque nós temos 4 alunos, que foi dito no exercício, e nós temos 4 notas, que aqui eu estou representando como bimestre, mas poderia ser só nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Essa é a nossa matriz, o formato dela. E de certa maneira, o que o exercício está pedindo? Que nós temos que pedir que o usuário digite as notas. Ou seja, essa parte interna da nossa matriz, aqui no Excel, o usuário vai fornecer para a gente. Então a lógica é que a gente vai vir no aluno 1, a gente tem que de tal maneira acessar o aluno 1, pedir a primeira nota para o usuário. Aí o usuário digita, por exemplo, 2. Nesse ponto, o programa tem que automaticamente pular para a próxima nota. Aí o usuário digita 3. Pula para a próxima, 4. Pula para a próxima. Na hora que chegar na última nota daquele aluno, o nosso programa tem que de alguma maneira entender que eu tenho que agora começar a fornecer a nota do outro aluno. E aí a mesma coisa sucede. Feito isso, o programa tem que entender que é o próximo aluno e assim por diante. Deu para pegar a lógica do negócio. Feito isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter a nossa matriz completada com todas as notas que o usuário forneceu. Obviamente que durante todo esse processo a gente tem que informar o nosso usuário com mensagens relativas a isso, porque se o usuário não, se a gente não passar uma mensagem para ele, não vai saber o que tem que fazer. E por último, a gente vai ter que fazer a média de cada aluno, pegar essas 4 notas que o usuário forneceu, tirar uma média e jogar aqui no nosso vetor. Uma para cada aluno. Certo, traduzimos isso para uma linguagem mais lógica. Agora, vamos para o nosso programa então. A gente passou do português para a lógica e agora vamos jogar isso na linguagem C. Você deve ter visto ali que a gente vai precisar de utilizar o ciclo for. Obviamente a gente vai precisar de uma matriz e de um vetor. Então vamos lá, vamos começar a escrever o nosso programa e vamos lá. Eu vou primeiro de tudo aqui criar uma constante chamada bimestres anuais igual a 4. Só um segundo, eu vou digitar duas variáveis aqui e vou explicar por que eu criei ela. Número de alunos igual a 4. Primeiro de tudo, essas variáveis aqui não são necessárias para fazer o programa. O motivo que eu criei elas é apenas por motivos educacionais, porque a gente vai... O programa ele já não é tão fácil de fazer, principalmente se você está aprendendo a programar, já vai dar uma embananada na cabeça. Agora, vamos puxar um pouco mais, vamos tentar fazer o programa um pouco ainda mais difícil, de tal maneira que a gente utilize conceitos que a gente viu em aulas anteriores. Então esse é o motivo que eu estou criando essas variáveis aqui. É uma variável tipo constante. Constante porque essas variáveis não podem ser alteradas no meio do programa. Elas são variáveis fixas. Então essa variável representa a quantidade de mestres que existem no ano e essa variável representa a quantidade de alunos que estão sendo avaliados. Ótimo, vamos prosseguir então. Vamos prosseguir. Obviamente que a gente vai precisar de declarar a nossa matriz, que vai ser uma matriz tipo float. Por que tipo float? Porque nós vamos estar coletando notas do usuário, e notas podem vir em números quebrados, números com vírgula. Então a gente vai estar utilizando float.
notas, alunos. Sempre tente colocar nomes para suas variáveis que realmente reflitam o que elas representam no programa. É mais fácil de ler, é mais fácil para se outra pessoa pega o seu programa e entender o que está acontecendo. Notas de alunos. Como é uma matriz, a gente vai abrir as nossas chaves aqui, duas chaves, e eu vou iniciar essa matriz dizendo que todos os membros dela são igual a zero. Certo. Antes de eu colocar qualquer coisa entre aqui as chaves, eu vou criar o meu vetor já de uma vez. O meu vetor vai ser chamado médias alunos. Vamos iniciar também esse vetor falando que todos os membros são igual a zero. Agora, vamos imaginar aqui, puxar de novo o Excel. O que a nossa matriz precisa? A nossa matriz precisa ter um campo para uma perna, vamos dizer assim, uma perna para 4 alunos e uma perna para 4 bimestres. Certo. Como que eu posso fazer isso? Eu poderia simplesmente vir aqui e colocar, mete o número 4 aqui, o número 4 aqui. Faz o serviço? É óbvio que faz. Mas vamos utilizar o conceito de chamar outras variáveis para especificar a quantidade de blocos que a nossa matriz vai ter. Eu não tenho aqui em cima uma variável chamada número de alunos e outra chamada bimestres anuais. Eu posso simplesmente falar assim, que a minha matriz ela tem uma perna aqui que vai ser igual ao número de alunos. E eu tenho uma outra que representa o quê? Bimestres anuais. Então tá vendo isso aqui? O que a gente utilizou? Nós utilizamos conceitos de outras aulas, a gente chamou essas outras variáveis para especificar o tamanho da nossa matriz. Certo. Vamos passar aqui agora para o próximo. Agora eu tenho um vetor, chamar o Excel, que é o vetor que vai conter a média de alunos. Então, isso aqui, qual que é o tamanho do meu vetor? É baseado no número de alunos que eu tenho. Então, novamente, eu vou falar que a minha média de aluno, entra aqui, o tamanho dela é número de alunos. Até aqui, tranquilo. Acho que até aqui tudo tranquilo, não teve nenhuma dúvida. Agora, talvez não seja tão claro imaginar nesse ponto que a gente vai precisar de uma outra variável, mas nós vamos. A variável que a gente vai precisar é uma variável que vai armazenar a média de cada aluno. No sentido de, a gente vai ter que a um certo ponto no nosso programa calcular a média, certo? O usuário vai dar a média de 4 trimestres de um aluno, nós vamos ter que somar esses valores e dividir por 4 para tirar a média. Para fazer isso eu preciso de uma variável. Então eu vou criar uma variável chamada média e vou dizer que é igual a zero. Certo. Acho que agora a gente já tem todas as variáveis e a gente pode começar a escrever o programa em si, a parte mais complicada. Obviamente, para iniciar, a gente precisa dizer para o usuário o que está acontecendo no momento. Então vamos criar aqui um printf. E nesse printf eu vou dizer insira as 4 notas do aluno 1. Certo. Agora, essa parte aqui vai começar a ser mais automático. A gente vai ter que chamar um ciclo for que vai capturar essas notas, porque não são 4 notas do aluno 1, e eu não quero fazer isso manualmente. Eu não quero dar aqui um scanf, 4 scanfs para pegar essas 4 notas. Eu quero que o programa automaticamente faça isso por mim. Porque a gente tem que imaginar que talvez não fosse 4 notas, se fossem 100 notas, e se fossem 10 mil alunos. Então é aí que o programa tem que começar a fazer a parte difícil para a gente. Então vamos lá. Como é uma matriz, a gente sabe, baseado na aula 26, que a gente vai precisar de duas variáveis. Vão ser 2 ciclos for para rodar isso. No primeiro ciclo for, eu quero dizer o seguinte. Eu vou criar uma variável aluno, que vai ser igual a zero inicialmente. Eu vou dizer que enquanto aluno for menor que o número de alunos, que o número total de alunos, que a minha variável que eu dizer que é o número de alunos é 4, que enquanto essa variável for menor que isso, ela tem que ser incrementada de 1. Certo? Então matamos o nosso primeiro ciclo. Agora, o que é a outra perna da nossa matriz? É a perna das notas por bimestre. Então eu vou ter que iniciar um outro ciclo for, e eu vou chamar aqui uma variável notas, e eu vou dizer que enquanto notas for menor que
bimestres anuais, acrescentar 1 à variável notas. Faz sentido isso aqui? Ou seja, esse ciclo controla essa perna da nossa matriz. E o ciclo interno, que é o ciclo notas, controla a parte de notas da nossa matriz. Nós completamos então o nosso ciclo for. Na verdade são 2 ciclos for. Certo, agora a gente tem que começar as instruções. O que eu quero que seja feito? A gente fez a parte externa da nossa matriz, agora a gente tem que realmente dar as ações, dizer para o programa o que eu quero que aconteça. Primeiro de tudo, vamos dizer o seguinte. A gente vai dar um scanf, e esse scanf vai ficar assim. Primeiro eu vou digitar aqui e eu vou explicando, mais fácil. %F, porque a gente vai estar capturando do usuário notas que podem ter valor quebrado. E aqui, o que eu vou colocar aqui? Notas alunos. A nossa matriz. Certo. Agora aqui já dá para explicar um pouco. Então, esse aqui é o scanf. Eu não disse para o usuário, insira as 4 notas do aluno 1. Então o usuário ele vai digitar 4 números, e depois de cada número ele vai apertar o Enter, ou vai digitar os 4 números e apertar Enter. Eu tenho que fazer isso aqui rodar 4 vezes então. E obviamente cada vez que o usuário digitar uma coisa, eu tenho que dar para ele um outro espaço na minha matriz para ser armazenada aquela informação. Então o que eu vou fazer? Na primeira de tudo, na primeira parte aqui da minha matriz, eu estou lidando com o aluno, o primeiro aluno, que vai ser essa variável aqui, ó, a variável aluno. Ela vai entrar aqui. Que na primeira vez que o ciclo executar, ela vai ter o valor de 0, então quer dizer que eu estou lidando com o primeiro aluno. E a segunda parte, que é a que lida com a parte de notas, você concorda que a primeira vez que esse ciclo executar eu tenho que estar pegando a primeira nota do aluno? Então vai ser essa variável aqui, ó, a variável notas, que representa a primeira parte, a primeira nota do primeiro aluno. Então eu escrevo ela aqui, notas. Agora, vamos entender isso aqui. A primeira vez que esse ciclo interno que for rodado, a gente está lidando com a primeira nota do aluno. Ou no Excel, é o aluno 0 com a nota 0. A gente está falando dessa parte aqui, ó, dessa aqui. Na segunda vez que esse ciclo interno for executado, você concorda que a variável nota teve o valor adicionado em 1? Então agora ela passou para a segunda parte. Ou seja, a gente está agora nessa célula aqui. Na terceira vez vai estar aqui, na quarta vai estar aqui. Então tá certo, a gente realmente montou isso aqui. E obviamente na hora que esse ciclo terminar, ele vai ir para o ciclo externo, e agora o aluno vai estar na posição seguinte e recomeça tudo de novo. Então realmente isso aqui está funcionando. A gente tirou a prova disso aqui. Se não fez sentido, roda aí de novo, volta alguns segundos no vídeo para entender isso aqui. Certo. Agora eu preciso fazer mais coisas aqui. A minha variável média, sendo da minha variável média, eu vou querer, dentro desse mesmo ciclo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a minha variável média, vou digitar isso aqui e a gente fala. Vou dar um Ctrl C aqui, que é mais fácil. O que eu estou fazendo com a minha variável média? A minha variável média inicialmente tinha um valor de 0. Dentro desse ciclo eu estou dizendo que média vai ter o valor que a variável média tem, que é 0. Adiciono nesse valor, seja lá o que for que o usuário digitou. Ou seja, se o usuário aqui, na hora que ele digitar a primeira nota, ele digitar 10, esse valor vai vir adicionado à variável média. Na segunda vez que o ciclo for adicionado, o usuário vai digitar uma outra variável, por exemplo, vai digitar um outro valor, por exemplo, 5. Vai pegar a variável média, que agora tem um valor de 10, e adicionar a 5. E vai fazer isso até o final do ciclo. Ou seja, de tal modo que no final do ciclo a variável média vai conter a soma de todas as notas daquele respectivo aluno. Ótimo, a gente já matou então a variável média. Na hora que a gente sair desse ciclo interno for, a gente tem que fazer mais trabalho aqui. E o que a gente vai fazer? Eu vou dizer que, lembra do meu vetor? Lembra que tem um vetor no nosso exercício que vai armazenar 4 médias? Eu vou ter que usar isso aqui agora. Eu vou dizer que o meu vetor médias alunos vai ser igual a média dividido por 4. Ou, para ficar mais bonito, dividido por bimestres anuais. Tá, vamos entender isso aqui.
Eu chamei então o meu vetor médias alunos, que está aqui em cima, e eu estou colocando aqui o endereço que eu quero que seja armazenado a informação, é o endereço aluno, porque todo esse tempo aqui, ó, a gente estava lidando com o primeiro aluno, porque a variável está colocada aqui, como zero. No meu vetor vai ser a mesma coisa. A nota que eu quero, a primeira nota a primeira média que vai entrar nele, corresponde à nota desse aluno aqui, ó, do aluno 0, que está aqui em cima. Por isso eu chamei aluno aqui. Então, médias aluno, nessa posição, vai ser igual a nossa variável média, que está aqui, que contém o valor, a soma de todas as notas desse aluno 0, dividido pelo bimestres anuais. Fizemos aqui, nessa linha aqui, fizemos a média e colocamos ela no primeiro bloco do nosso vetor. Se estiver muito complicado, revê o vídeo de novo e tenta entender o que está acontecendo. Terminado isso, tudo resolvido. Eu tenho que fazer uma última coisa aqui. Eu tenho que resetar minha variável média. Por que isso? Se eu não fizer isso aqui, ó, na hora que esse ciclo for aqui, ó, ele vai começar de novo, certo? Só que se eu não zerar a minha variável média, você lembra que ela vai ter aqui armazenado nela a soma das notas do primeiro aluno? E na hora que isso aqui for executado de novo, eu não vou estar somando apenas a nota do segundo aluno na hora que o ciclo for executado a segunda vez. Eu vou estar somando a nota do segundo aluno com a nota do primeiro aluno. A variável média tem esse valor nela até esse ponto aqui, ó. E aqui, por isso que eu tenho que zerar ela. Eu zero de tal maneira que na hora que iniciar o ciclo de novo, vai estar com zero. Certo? E a última coisa também é uma mensagem para o usuário. Porque o usuário, até agora, ele viu uma mensagem dizendo: insira as 4 notas do aluno 1. Mas agora eu tenho que informar para ele quando que é hora de informar as notas do aluno 2. Para fazer isso, eu vou dizer: insira as 4 notas do aluno %i. Por que eu coloquei %i aqui? Porque obviamente eu quero que isso aqui seja automático. Eu vou dizer o seguinte: aluno mais 2. Tá, vamos dizer isso aqui. Isso aqui também vai requerer explicação aqui. Até aqui, sem problema. Insira as 4 notas do aluno. Eu quero que... A minha primeira mensagem foi notas do aluno 1. Agora eu quero que apareça aqui para mim notas do aluno 2, correto? Como é que eu vou fazer isso? A minha variável aluno, aqui em cima, ela é igual a 0. Então, para compensar essa diferença dela estar aparecendo 0, eu vou dizer que aluno mais 2. Assim, na hora que essa mensagem for impressa, que está aparecendo na tela do usuário, não vai aparecer 0. Se eu deixasse dessa maneira aqui, ó, essa variável, nesse ponto, tem um valor de 0 aqui em cima. Eu quero alterar isso. Eu quero fazer que esse número, em vez de 0, seja 2. Então, eu jogo um 2 aqui. E na hora que esse ciclo for executado de novo, você concorda na hora que esse ciclo foi executado pela segunda vez? Essa variável agora vai ter o valor de 1. Na hora que ele chegar nesse ponto aqui, ó, vai ser 1, o novo valor da variável, mais 2. Vai aparecer na tela do usuário, insira as notas do aluno, 1 mais 2, 3. Ou seja, a gente automatizou 100% o nosso programa. Eu não vou ter que fazer tudo. Essa parte aqui, ó, faz o trabalho de pegar as notas de todos os alunos, dar as mensagens apropriadas na tela do usuário, todo o trabalho. Simplesmente em o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas. 8 linhas, a gente conseguiu automatizar isso aí. Certo, vamos agora para a última parte, que é de devolver uma mensagem na tela do usuário, dizendo que a média do aluno 1 é tal, a média do aluno 2 é tal. E essa aqui vai ser uma parte fácil, não tem nem muito o que enrolar. Então eu vou ter que ir rapidinho, porque esse vídeo vai bater 20 minutos. Isso aqui saiu fora de controle. Aluno, enquanto aluno for menor que número de alunos, incrementar aluno, vamos correr aqui porque tá foda. A média do aluno %i o meu teclado aqui não tem acento, então eu vou deixar tudo sem acento mesmo. É %2f. E agora eu vou especificar as minhas variáveis, que é aluno mais 1 e médias alunos
Certo. Explicação rápida do que a gente fez aqui. Iniciou um ciclo for que vai ler o valor do vetor, tem uma variável iniciada com 0, enquanto a variável for menor que o número de alunos, continua executando o ciclo. A nossa mensagem é: a média do aluno %i é %f. O que essas variáveis aqui, o que vai entrar no lugar delas? A minha variável aluno tem um valor de 0, eu quero que aqui que apareça a mensagem seja a média do aluno 1 é igual a alguma coisa. Para compensar que a minha variável é igual a 0, eu coloquei 1. Então vai aparecer aqui, a média do aluno 1 é... Agora eu tenho que trazer para cá o meu vetor. Médias alunos, o primeiro bloco do meu vetor, que é o bloco 0. Está aqui. E esse ciclo vai ser executado até ler as datas do vetor, todas as 4 datas do vetor. Então vamos executar isso aqui. Executei, vai estar um pouco pequeno aí para você, mas vamos fazer o melhor aqui. A mensagem é: insira as 4 do aluno 1. Eu vou colocar aqui rapidinho, 5, 5, 5, 5. Olha só o que apareceu para mim. Insira as 4 notas do aluno 2. 6, 6, 6, 6, 6. Insira as 4 notas do aluno 3. Vamos fazer um pouco diferente. 10, 5, 3, 5. Insira as 4 notas do aluno 4. 2, 7, 5, 1. E por último, olha só o que apareceu. A média do aluno 1 é 5. A média do aluno 2 é 6. A média do aluno 3 é 5,75. A média do aluno 4 é 3,75. Pronto, funcionou. Esse vídeo aqui, até peço desculpas porque ficou longuíssimo. Acredito que pouquíssimas pessoas vão ter paciência de assistir até o final. Mas era necessário, porque realmente para explicar um exercício aqui no YouTube é complicado. Obviamente, se você gostou do vídeo, se foi útil para você, recomendo que você dê uma olhada na nossa página do Facebook. É a melhor maneira de se manter em contato, e lá eu posto outras notícias, além de programação, outras coisas de tecnologia, e tem também a galera do blog do Código, que tem bastante coisa interessante lá, eu recomendo você dar uma olhada. É isso, te vejo na próxima aula, e vai ser um assunto totalmente novo que a gente vai estar vendo na aula 28. Até mais.